Olá, boa tarde. Boa tarde. A Polícia Federal faz buscas no apartamento do ministro da Ciência e Tecnologia, Gilberto Kassab, do PSD. Ele é investigado pelo suposto recebimento de propina da JBS. O campeão olímpico de vôlei Ricardinho tem contas bloqueadas por suspeita de desvio de dinheiro público. O caso João de Deus. Apreendida uma mala com armas e o equivalente a R$400 mil em dinheiro na casa do médium. O presidente eleito Jair Bolsonaro se reúne pela primeira vez com todos os futuros ministros. Documentos do Facebook mostram que a empresa repassou dados dos usuários sem autorização para outras companhias. Na série especial, nossos repórteres mostram o porto mais importante da Europa, com altos índices de produtividade e quase sem a presença de humanos. Mais médicos. 2.500 aprovados não se apresentam para o trabalho. E ainda o sofrimento duplo de quem procura hospitais no Rio. Agora, no Jornal Hoje. Pacientes de hospitais municipais estão passando por situações absurdas por conta de uma terrível combinação no Rio de Janeiro. O calor intenso agravado pela falta de ar-condicionado está atingindo quem está internado até em centros de terapia intensiva. A reportagem é de Mônica Teixeira. Na recepção, no corredor e no quarto. É um tal de abana daqui, abana dali. Calor infernal no hospital. Não tem um ventilador, bebedouro ligado, nem água quente tem. Isso é um absurdo. Um montão de criança, gente doente, passando mal, com calor infernal no nome de Jesus. Isso é um absurdo. Em pelo menos 4 hospitais municipais do Rio, os pacientes sofrem porque o ar-condicionado não funciona. Muito quente mesmo. Tem gente que está até com bolhas por causa do calor. Nesta maternidade, mães e bebês enfrentam uma sauna. Os funcionários dessa unidade de saúde, que só atende emergências e é uma das maiores da zona sul da cidade, contaram que o ar-condicionado está quebrado há mais de um mês. E até mesmo os pacientes mais graves têm que se virar para suportar o calorão, principalmente nessa semana em que a temperatura no Rio de Janeiro está batendo recordes na casa dos 40 graus. O sufoco é tanto que alguns pacientes do CTI ainda têm que arranjar força para se abanar. Pelo amor de Deus, o povo não pode ficar pagando por isso, não. Todo mundo morrendo, todo mundo passando mal. E olha o que uma funcionária contou. O número de infecções hospitalares está aumentando, com a maioria dos pacientes apresentando febre. Estamos expostos a um ambiente extremamente insalubre. E aqui nem adianta levar ventilador. Não é permitido, pelo risco de contaminação. Eles não deixam trazer um ventilador portátil, nem grande, nem pequeno. E a minha mãe fica se abanando com um papelão que eu fiz para ela. Quem tem parentes internados se revolta. O certo é que não pode. Mas o certo é que tem que ter uma temperatura adequada, não tem. O certo é que formiga é risco de contaminação, porque formiga tem formiga. Não pode mosca porque tem risco de contaminação. Então, não pode calor, tá calor. Não pode formiga, tem formiga. Não pode mosca, tem mosca. Não pode ventilador, vai ter um ventilador, só isso. Porque o homem está lá amarrado há 13 dias, com 87 anos, esperando um marca-passo. Resta um apelo por socorro. Por favor, nos ajude a resolver esse problema. Não é só minha mãe que está aqui, tem outros pacientes também necessitando, precisando de cuidados. E essa falta de ar-condicionado está desumano mesmo. A Subsecretaria de Atenção Hospitalar, Urgência e Emergência do Rio de Janeiro informou que, por causa do calor, houve sobrecarga afetando o funcionamento dos aparelhos. Um temporal provocou uma morte em São Paulo. A reportagem é de Graziela Azevedo. Até agora, sem notícia. E o coração apertado. Muito. A angústia do seu Alcenir é pela espera de notícias do filho mais velho, de 24 anos. Ontem à noite, quando viu que a água estava subindo, Jefferson Gonçalves tentou levar o carro para um lugar mais alto. Não conseguiu. Foi arrastado pela enxurrada forte para dentro do córrego. Só de manhã encontraram o corpo de Jefferson. A chuva da noite veio forte.
A casa da Joyce não encheu, mas não dava para sair na rua. Ela contou que está grávida de 9 meses e abrigou 20 pessoas entre parentes e vizinhos. O marido dela ajudou várias pessoas e atravessou a água com a avó de quase 80 anos no colo. A cozinheira Maria Aparecida estava cuidando dos 3 netos quando a água veio com tudo e ela colocou as crianças em cima da mesa. A mesa começou a andar, aí eles começaram a gritar, eu pus a menininha no colo. Quando a Janaína, mãe das crianças, chegou do trabalho, não tinha mais o que fazer. Destruiu tudo, não tem mais nada. Começou a encher d'água, falei, nossa, vou perder minhas coisas, perdi tudo. O que o dinheiro suado comprou virou lixo. Os sofás, os colchões, onde tanta gente que dormia acordou com o susto. Nessa casa aqui morava uma senhora, 2 filhas e 4 netos. A casa foi destruída, uma situação que aconteceu também em 2016. Enchente, casas destruídas e reconstruídas. O ano retrasado eu perdi a casa, foi embora tudo, parede, tudo, aí fizemos de novo. Por que fizeram aqui no mesmo lugar? Porque nós não tem para onde ir. A prefeitura informou que ofereceu abrigo para cerca de 200 famílias afetadas pelas chuvas e que há obras na cidade para evitar alagamentos. Vamos conversar agora com a Eliana Marques sobre a previsão do tempo para todo o país, mas falando ainda da tempestade aqui em São Paulo. Eli, boa tarde para você. Boa tarde também, Doni. Sandra, boa tarde a todos. Você tem outras informações, né? É verdade, olha... O temporal que atingiu a Grande São Paulo entre o fim da noite e o início da madrugada teve a ver com o calor recorde de ontem à tarde. Fez 34,4 graus aqui na capital paulista, foi a maior temperatura do ano. Choveu mais de 130 milímetros em Caieiras e mais de 107 milímetros em Perus, volumes equivalentes à metade do normal para o mês todo. E o número de raios também impressionou, mais de 16 mil raios, sendo que 2.700 atingiram o solo. O restante ficou entre as nuvens e isso demonstra o quão intensa foi a tempestade. Também teve muitos trovões, um chamou a atenção, era bem diferente do comum, um som altíssimo. Eu que estava nesse bairro aqui, olha, Vila Romana, acordei de madrugada pensando que era uma bomba e muitos colegas aqui da TV me relataram ouvir aparentemente o mesmo som, só que de outros bairros bem distantes do local da tempestade, até 35 quilômetros de lá. Não dá para afirmar que foi o mesmo raio que provocou o mesmo som, mas os relatos são semelhantes. E, infelizmente, em Avaré, interior de São Paulo, um raio matou um jovem de 20 anos ontem à noite. Segundo os bombeiros, ele e mais 9 pessoas rezavam nesse local descampado aí quando a chuva começou. Em Ouro Verde, interior de Santa Catarina, um homem de 34 anos também morreu. Esse galpão aí caiu em cima dele na hora do vendaval. Nossa, quanta tragédia, né, Eli? Por causa das chuvas e o verão nem chegou ainda, Começa né? Sexta-feira. Pois é, e o Rio de Janeiro com esse calorão todo, hein? Ah, esse bateu os 40 graus que a gente tinha falado. Olha só, ontem superou aí os 40 graus, fez 40,6 lá no Rio. Hoje e amanhã máximas de 38, sexta-feira 39 e no sábado pode fazer 40 graus de novo, com possibilidade de chuva fraca aí por esses dias. Em Antonina, no litoral do Paraná, muito calor também. A sensação chegou a 62 graus, considerando temperatura máxima e umidade do ar. E hoje à tarde, nenhuma capital do país deve registrar menos que 30 graus. Em Curitiba, também aqui em São Paulo, em Brasília e em Fortaleza, máximas aí de 31, em BH 32, em Cuiabá e em Palmas, máximas de 36 graus. E onde é que chove, onde é que faz sol? Bom, sol a tarde toda nessa área aqui que pega o norte do estado do Rio de Janeiro, grande parte do Nordeste. Nas outras áreas em verde, possibilidade de pancadas de chuva. Amanhã, temporal para os gaúchos, para quem está entre Porto Velho, Rio Branco, Manaus, Macapá, Belém, também São Luís. De novo aqui em São Paulo, podendo atingir amanhã Belo Horizonte e também Curitiba. Ok, Eli, obrigada. Até amanhã. Valeu, Eli. A Polícia Civil e o Ministério Público de Goiás encontraram o equivalente a R$405 mil em um dos endereços do médium João de Deus vistoriados ontem. Vamos ao vivo a Goiânia. O Fábio Castro tem outros detalhes. Boa tarde, Fábio. Boa tarde, Doni.
Oi, Sandra. Pois é, olha, a polícia já está investigando a origem desse dinheiro e de 5 armas que foram apreendidas. Uma delas, inclusive, estava com a numeração apagada e João de Deus pode ter que responder por posse ilegal de armas. Também havia uma arma de brinquedo. O médium ele continua preso no complexo prisional de Aparecida, aqui na região metropolitana, e ele deve voltar à delegacia para ser ouvido, mas desta vez sobre o material que foi apreendido pelos investigadores. Mas a data desse interrogatório, ela ainda não foi marcada, não, viu? Olha, a polícia ontem esteve em 3 endereços: o Hospital Espiritual, a Casa da Sopa e a residência de João de Deus, em Abadiânia. 10 policiais retiraram da casa uma mala cheia de armas e muito dinheiro, reais, dólares e euros. As buscas estavam autorizadas pela Justiça desde sexta-feira, mas os investigadores decidiram esperar a prisão do médium. A casa de Dom Inácio de Loyola, onde João de Deus faz atendimentos espirituais, também passou por revista. Os agentes fizeram buscas na área externa, na parte administrativa e nos locais destinados a orações. Neste cômodo, os agentes apreenderam mapas que mostram o quanto a casa aumentou de tamanho nos últimos anos. E recibos de cursos superiores, que, segundo os investigadores, eram pagos pelo médium a algumas das vítimas. Uma das mulheres que se sentiram abusadas pelo médium trabalhou na casa de Dom Inácio de Loyola e afirmou que essa prática era comum. Ele pagava muita faculdade de muitas mulheres. Ele me ofereceu também de pagar faculdade. Me ofereceu casa, carro, né? Eu nunca aceitei. Peritos da polícia passaram mais de 5 horas examinando o quarto onde acontecem os atendimentos individualizados, citado por várias mulheres que relataram abusos sexuais. Os agentes usaram um equipamento chamado luz forense, que pode detectar vestígios de esperma, unha, pelos e sangue. A Polícia Civil não informou o que foi encontrado durante a perícia. A Polícia Técnico-Científica vai analisar o material recolhido. Não existe um prazo para a entrega do laudo. Mesmo assim, os investigadores devem concluir nesta quinta-feira o primeiro inquérito contra João de Deus. É sobre o caso de abuso sexual mais recente, que, segundo a denúncia, aconteceu em outubro deste ano, dentro da casa do Inácio. O MP de Goiás está ouvindo depoimentos de possíveis vítimas de 16 estados, do Distrito Federal e de 6 países. Ontem, o Tribunal de Justiça de Goiás negou a liminar que pedia a soltura do médium João de Deus. A defesa do médium disse que não concorda e vai recorrer ao Superior Tribunal de Justiça e reiterou que a prisão é desnecessária porque João de Deus se colocou à disposição das autoridades, se entregou espontaneamente e respondeu a todas as perguntas da polícia. Um policial militar morreu e outros 4 ficaram feridos durante um ataque violento a 3 agências bancárias hoje de madrugada no interior de São Paulo. A reportagem é do Lucas Rangel. De um lado, moradores de Atibaia, no interior de São Paulo, no meio de um tiroteio. Do outro, bandidos com fuzil e roupa camuflada. A polícia pedia ajuda. Rajada no centro da cidade. Rajada no centro da cidade. Então, verifica se tem Baebe. Baebe é caminho, Baebe é caminho. Viatura não chegue no centro da cidade. Muito tiro no centro da cidade. Parte dos ladrões entrou em Atibaia nesse carro branco. Os policiais foram atrás depois de identificar que o carro era roubado. Na troca de tiros, o PM Nilson Miquil Furuta Júnior, de 30 anos, foi baleado e morreu. Imagens de câmeras de segurança mostram os ladrões entrando em outro veículo e fugindo. Enquanto isso, os demais integrantes da quadrilha explodiam 3 agências. O térreo e os 2 andares superiores do prédio da Caixa Econômica Federal foram destruídos. Durante a fuga, os criminosos deixaram para trás alguns explosivos. O GAT, que é o Grupo de Ações Especiais Antibombas da Polícia Militar, foi chamado durante a manhã para recolher restos de explosivos que ficaram dentro e fora das agências. Por isso, foi necessário manter isolada toda essa área da região central de Atibaia. Eles vieram muito preparados, tanto com fardamento, capacete, armas de grosso calibre, e então vieram prontos para o pior mesmo. Os moradores contaram que ficaram com muito medo. 10h30 foi 1 hora, até 4h15 mais ou menos. De tiros? De tiros.
A polícia de Minas Gerais prendeu uma advogada suspeita de participar da clonagem de um carro oficial. A reportagem é de Carlos Eduardo Alvim. Os bandidos escolheram um veículo à venda na internet, do mesmo modelo das viaturas oficiais. O carro foi roubado no dia 5 de novembro, em Belo Horizonte, e o crime foi registrado nessas imagens de um circuito de segurança. Com o veículo roubado, eles clonaram uma viatura. A placa foi copiada de um carro oficial, que é usado no transporte de presos. Para deixar bem semelhante, eles buscaram na internet uma placa que realmente existe, né? Que realmente existe, sistema prisional, para caso fossem abordados ou se alguém tentasse verificar a placa, seria constatado que a placa é verdadeira. O carro roubado recebeu giroflex, adesivos do grupo de escolta prisional. Ele foi localizado pela Polícia Militar num condomínio, na região metropolitana de Belo Horizonte. Dentro, a polícia encontrou coletes e acessórios de agentes penitenciários e uma arma. De acordo com os investigadores, a falsa viatura seria usada na fuga de Vanderlei Silva Andrade. Ele está em uma penitenciária de segurança máxima. O plano era coordenado pela advogada Tarciane Silva Rosa, que é mulher de Vanderlei. O Vanderlei Silva Andrade, que é conhecido como Chacal, foi condenado a quase 70 anos de prisão pelos crimes de roubo, sequestro e organização criminosa. Segundo a polícia, pelo menos mais 2 pessoas são suspeitas de participação no plano de fuga. O Ministério Público de Minas Gerais concluiu que os policiais mineiros envolvidos num tiroteio com policiais de São Paulo no estacionamento de um hospital de Juiz de Fora foram até o local para roubar dólares. A reportagem é do Augusto Medeiros. Os 3 policiais civis de Minas Gerais foram denunciados por organização criminosa, fraude processual, latrocínio consumado, lavagem de dinheiro e tentativa de estelionato. As investigações indicaram que eles se encontravam no estacionamento do hospital no dia 19 de outubro, porque pretendiam roubar os dólares que o empresário Flávio de Souza Guimarães estaria trazendo para Juiz de Fora para negociar com o mineiro Antônio Vilela. As investigações apontam que os policiais civis de Minas Gerais, junto com o grupo de Antônio Vilela, começaram a planejar o roubo 1 mês antes do tiroteio. Os encontros eram feitos aqui no apartamento alugado por Vilela. O empresário paulista estava acompanhado de Jerônimo Júnior, dono de uma empresa de segurança, e foi escoltado por 9 policiais civis vindos de São Paulo. O tiroteio teria começado quando os paulistas descobriram que Vilela tentou trocar os dólares por notas falsas, equivalentes a 14 milhões de reais. Jerônimo Júnior e o policial mineiro Rodrigo Francisco foram baleados e morreram. Vilela recebeu tiros no pé. Essas imagens usadas na investigação mostram a movimentação de Vilela e policiais em frente ao prédio. Eles usam o carro onde foram encontradas as notas falsificadas. O Ministério Público também indiciou Antônio Vilela, que está preso por latrocínio, organização criminosa, tentativa de estelionato e lavagem de dinheiro. O empresário Flávio de Souza Guimarães e os policiais paulistas por lavagem de dinheiro. Num diálogo numa rede social, antes da viagem a Juiz de Fora, 2 policiais de São Paulo demonstraram saber para que tipo de negócio estariam dando segurança. A fita é a seguinte: vai ser uma venda de dólares, 1 milhão parece, e alguém vai comprar. Estão com medo do bote, notas falsas. O Ministério Público de Minas Gerais concluiu que os policiais mineiros envolvidos no... Aliás, essa foi exatamente a notícia que nós já demos. Os policiais de São Paulo também foram indiciados por porte ilegal de arma porque estavam usando armas do Estado para um serviço de escolta particular. Os advogados deles disseram que não tiveram acesso à denúncia e, por isso, não vão se manifestar. A defesa do empresário Flávio Guimarães disse que ele foi a Juiz de Fora negociar um empréstimo legal, mas foi atraído para uma emboscada. Disse também que não havia dólares com o grupo e, portanto, não houve lavagem de dinheiro. Os 3 policiais civis mineiros estão presos. Nós não conseguimos falar com a defesa deles nem com a dos outros denunciados. O jornal americano The New York Times teve acesso a centenas de páginas de documentos internos do Facebook e descobriu que a empresa
compartilhou durante anos informações pessoais de usuários com outras gigantes de tecnologia de uma maneira muito mais ampla do que havia divulgado. A reportagem é do correspondente Tiago Eltz, de Nova York. O New York Times teve acesso a documentos do próprio Facebook que mostram como a empresa fez parcerias para fornecer as informações dos seus usuários para outras gigantes de tecnologia. Segundo a investigação, empresas como a Netflix, de mídia, e o Spotify, de música, tinham acesso até às mensagens privadas dos usuários. O Bing, um mecanismo de busca da Microsoft, teve acesso a praticamente todos os amigos dos usuários sem que os usuários dessem consentimento. A Amazon tinha um acesso parecido, podendo ver as informações através dos amigos dos usuários. E o Yahoo podia monitorar o fluxo de mensagens entre dois amigos. De acordo com os documentos obtidos pelo New York Times, o Facebook não vendeu diretamente essas informações, mas fez uma espécie de intercâmbio com outras empresas, usando os acordos para impulsionar seu próprio crescimento e ganhar mais com publicidade. Esse é mais um caso das recorrentes denúncias que a empresa vem enfrentando sobre a forma como lida com a privacidade dos seus usuários. O maior escândalo até agora foi o da Cambridge Analytica, empresa que coletou irregularmente dados de usuários do Facebook e usou essas informações na campanha do agora presidente Donald Trump. A Cambridge teve acesso a dados de 87 milhões de usuários. O caso agora é muito maior. De acordo com a reportagem do New York Times, ao todo, cerca de 150 empresas tiveram acesso aos dados de centenas de milhões de usuários, inclusive números de telefone e endereços de e-mails, sem o consentimento dessas pessoas. O Facebook informou hoje, em nota para a imprensa, que nenhuma empresa parceira teve acesso a informações sem a permissão dos usuários, nem violou o acordo com o órgão regulador americano. O Facebook disse ainda que reconhece que precisa de um gerenciamento mais rigoroso sobre como parceiros podem acessar informações nas interfaces de programação. Na última reportagem da série especial sobre as constantes transformações tecnológicas, nossos correspondentes Paulo Pimentel e Cecília Malan foram até a Holanda. Eles visitaram o maior porto da Europa que se reinventou para não perder a relevância e que agora quer se tornar o mais inteligente do mundo. Gruas, containers, empilhadeiras. Cadê os humanos? A mais nova extensão do porto de Roterdã é toda automatizada. O controle das máquinas é feito remotamente e elas mantêm o ritmo, levando e trazendo 460 milhões de toneladas de carga por ano, quase 4 vezes mais do que o Porto de Santos, o maior do Brasil. We reinvented this port over and over in the past centuries. O Porto de Roterdã já se reinventou várias vezes ao longo dos séculos. As mudanças agora são mais rápidas e revolucionárias. Estamos investindo em áreas que 10 anos atrás nem imaginávamos, diz Yauka Hoslingen, da autoridade portuária. O Porto de Roterdã já foi o mais movimentado do mundo. Hoje é o principal aqui da Europa. Fica difícil competir com a potência da China, onde ficam os maiores da atualidade. Mas a Holanda se orgulha em liderar há 6 anos já o ranking de melhor infraestrutura portuária. Roterdã serve de porta de entrada para um mercado de 500 milhões de consumidores. O porto tem uma extensão de 42 quilômetros e é um dos únicos de águas profundas na Europa, sem limitações para o acesso e a manobra de navios de grande envergadura. Atracar com segurança é uma arte que está cada vez mais precisa. Sensores instalados nos terminais captam informações em tempo real sobre marés, correntes, temperaturas, velocidade do vento e níveis de água. O cruzamento instantâneo desses dados prevê o melhor momento para chegar ou partir. Resultado, uma gestão muito mais eficiente dos 140 mil navios que navegam por essas águas todos os anos.
used to be a traditional landlord and harbor master. No passado, a autoridade portuária era apenas a dona do terreno, diz Mariolene Boer. Mas percebemos o valor dos nossos dados e reduzimos em 20% o tempo que um navio permanece atracado, economizando 30 mil euros em cada descarregamento. Up to 30,000 euros per port call. Perto dali, no Pier da Inovação, universitários, empreendedores e visionários já estão antecipando as demandas do futuro. Num passado não muito distante, submarinos eram construídos nesse enorme galpão. Hoje, o espaço virou uma vibrante incubadora de ideias, de experimentações. A mensagem aqui é simples: inovação é planejamento e deve ser também prioridade. Enquanto uns experimentam com a impressão em 3D para concreto, outros criam protótipos de construções inteligentes como torres que purificam o ar poluído. É a infraestrutura do futuro sendo pensada e testada. São várias startups desenvolvendo novas tecnologias, explica Vincent Wegener. Ele é o cofundador do RAM Lab, o primeiro laboratório a usar impressão 3D para produzir uma hélice de 400 quilos. Fez em 10 dias o que normalmente levaria meses e ainda poupou os gastos com o transporte. Vamos mudar como e onde as coisas são feitas, ele prevê, confiante. Existe até uma competição interna. 30 funcionários recebem a missão de trazer ideias para melhorar os processos. Durante 9 meses, eles dedicam 2 dias de trabalho por semana a isso. O projeto vencedor tem grandes chances de ser implementado. E assim, na constante renovação, o Porto de Roterdã caminha em direção ao seu objetivo: se tornar o mais inteligente do mundo, com navios autônomos, operações automatizadas e 0 emissões poluentes. Parece coisa de ficção científica, mas a meta é 2030 e, como a gente já aprendeu, o futuro chega rápido. Para rever as 3 reportagens da série, é só visitar a nossa página na internet. Belíssima série, por sinal. Sensacional. Né? A seguir, o ministro da Ciência e Tecnologia, Gilberto Kassab, é alvo de mandado de busca. E o campeão olímpico Ricardinho tem contas bloqueadas por suspeita de desvio de dinheiro público. A gente volta já. A Justiça do Paraná decretou o bloqueio de bens do ex-jogador da Seleção Brasileira de Vôlei e campeão olímpico Ricardinho. Ele é suspeito de desviar dinheiro público. A reportagem é de Juliane Guzoni. O ginásio de Maringá, no Paraná, ficou lotado para ver o Brasil vencer a Polônia pelo Mundial de Vôlei em 2014. Depois de investigar a organização desse jogo e de um outro realizado no mesmo ano, o Ministério Público concluiu: os 2 eventos foram alvo de grande desvio de dinheiro público. De acordo com as investigações, a Prefeitura de Maringá repassou R$ 880 mil para a Confederação Brasileira de Voleibol, sem licitação. A Confederação terceirizou o serviço para o Vôlei Brasil Centro de Excelência, mais conhecido como Maringá Vôlei, time do Paraná que joga na Liga Nacional. Os promotores afirmam que o clube recebeu da Confederação praticamente todo o dinheiro repassado pela Prefeitura. O presidente do Maringá Vôlei é Ricardo Bermudes, ex-jogador Ricardinho da Seleção Brasileira. Considerado um dos melhores levantadores da história do voleibol, ele foi campeão olímpico em 2004. Ao analisar quebras de sigilo bancário e a arrecadação de impostos, o Ministério Público concluiu que dos R$ 880 mil, apenas 205 mil foram gastos com os jogos. R$ 267 mil foram sacados por Rogério Rodrigues, na época tesoureiro do clube. E R$ 255 mil foram depositados nas contas de Ricardinho e de Maria do Carmo, sogra do ex-jogador.
A Justiça determinou o bloqueio da conta bancária e de 4 carros de Ricardinho, também das contas do Maringá Vôlei, de um ex-tesoureiro do clube e da sogra do ex-jogador. A Confederação Brasileira de Vôlei também é investigada, mas não teve bens bloqueados. Os bloqueios são para a devolução do dinheiro público, dependendo do resultado da ação. Os promotores afirmam que pediram várias vezes, sem sucesso, a prestação de contas aos investigados. A regra básica é o quê? É dinheiro público, tem que ter prestação de contas. A assessoria do Maringá Vôlei informou que nem o clube, nem Ricardinho, nem Maria do Carmo Panza receberam notificação judicial para prestar contas sobre os jogos e que tudo foi feito na mais absoluta lisura. A Prefeitura de Maringá e a Confederação Brasileira de Voleibol disseram que não foram notificadas oficialmente sobre a investigação. Nós não localizamos Rogério Rodrigues. A Polícia Federal cumpriu mandados de busca e apreensão na casa do ministro da Ciência e Tecnologia, Gilberto Kassab, do PSD. A reportagem é de Zileide Silva. Às 6 da manhã, os policiais chegaram ao prédio onde mora o ministro, Gilberto Kassab, do PSD, nos Jardins, bairro Nobre de São Paulo. Os policiais esperaram até às 7h30, quando uma secretária de Kassab chegou com as chaves. Ao todo, foram 8 mandados de busca e apreensão, 6 em São Paulo e 2 em Natal, no Rio Grande do Norte. A operação foi autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, atendendo a um pedido da Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge. Ela afirma que os colaboradores Wesley Batista e Ricardo Saldi, do Grupo JBS, informaram ter repassado 58 milhões de reais ao ministro. O Wesley Batista relatou o pagamento mensal da quantia de R$ 350 mil de 2010 até o final de 2016, totalizando 30 milhões de reais. Já Ricardo Saldi teria pago a quantia de 28 milhões de reais pela suposta venda de apoio político do Partido Social Democrático ao Partido dos Trabalhadores nas eleições de 2014. No pedido, a procuradora afirma: a manutenção dos pagamentos ilícitos visava a, segundo Wesley Batista, possibilidade de o Grupo JBS se valer do poder de influência de Gilberto Kassab em eventual demanda futura de interesse do referido grupo, caso viesse a ter necessidade. A investigação também cita o governador do Rio Grande do Norte, Robinson Faria, e o filho dele, o deputado federal Fábio Faria, ambos do PSD. No pedido para a operação, a Procuradoria relata que notas teriam sido apresentadas a Ricardo Saldi pelo deputado federal Fábio Faria e pagas em benefício de sua campanha política nas eleições de 2014, bem como do seu pai, Robinson Faria, que concorreu ao cargo de governador do estado do Rio Grande do Norte. O ministro Alexandre de Moraes determinou ainda a quebra do sigilo telefônico de Gilberto Kassab, do governador Robinson Faria, do deputado federal Fábio Faria e do ex-ministro Guido Mantega, que, segundo as investigações, autorizou pagamentos do PT em benefício do PSD. Ele determinou também a quebra do sigilo bancário das empresas investigadas. O ministro Kassab participou hoje cedo da última reunião ministerial do governo de Michel Temer e foi elogiado. Para relembrar aqui o que foi feito pelo Kassab na área da ciência e tecnologia, inovação e comunicações, eu até pedi a ele, olha, reduza um pouco as solenidades, porque a cada dia tinha um fato novo. A assessoria de Gilberto Kassab disse que os valores possuem comprovação de origem e cumprem os requisitos legais. E que o ministro reafirma que todos os seus atos foram pautados pelo interesse público. O deputado Fábio Faria, do PSD, disse por telefone que não houve mandados contra ele nem seu pai hoje e que a investigação que existia contra ele foi arquivada pelo STF. O advogado do governador Robinson Faria, também do PSD, disse por nota que o cliente tem 32 anos de vida pública pautada pela ética e correção. Durante a reunião ministerial, o presidente Michel Temer falou dos protestos que enfrentou durante o governo. Sob o ângulo de protestos sociais, de fora a parte, a greve dos caminhoneiros, os senhores e a senhora percebem que não houve greves durante o nosso governo, não é? Claro, havia manifestações no início do nosso governo, de uma manifestação política, que eu até vou sentir muita falta, do Fora Temer, né?
Mas eram manifestações políticas, porque quando falavam fora dentro é porque eu estava dentro. Não é? Agora estarei fora mesmo, né? O presidente eleito Jair Bolsonaro se reuniu hoje pela primeira vez com todos os 22 futuros ministros. A reportagem é da Gioconda Brasil. Os 22 ministros do futuro governo foram chamados para a reunião. O primeiro brasileiro a ir ao espaço chegou de carona num carro popular. Marcos Pontes, indicado ministro de Ciência e Tecnologia, foi um dos poucos que se deixaram filmar. Essa é a última reunião de Jair Bolsonaro com os futuros ministros antes da posse no dia 1º. Cada ministro vai apresentar um resumo sobre a pasta com base em informações recebidas durante a transição. O presidente eleito deve orientar as prioridades para o início de governo. Durante a reunião, Jair Bolsonaro escreveu numa rede social que ele e os ministros passarão o dia recebendo informações e estabelecimentos de metas iniciais para que comecemos agindo de forma efetiva no dia 1º de janeiro de 2019. Não há dúvidas que mudaremos a direção que governos anteriores colocaram o Brasil. Mas a execução de qualquer programa depende do orçamento. O do ano que vem, o primeiro da gestão Bolsonaro, ainda não foi aprovado pelo Congresso. Ontem, o número mínimo de parlamentares no plenário não foi alcançado e a votação foi adiada para hoje. Boa tarde, falamos agora ao vivo aqui do Congresso. A sessão para a tentativa de votar mais uma vez o orçamento foi marcada para 13h. Já existe o número mínimo entre os senadores, mas o quórum mínimo entre os deputados ainda não foi alcançado. Só que antes de votar o orçamento, os parlamentares terão que analisar outras propostas, vetos presidenciais e projetos que tratam da liberação de crédito. Jair Bolsonaro vai começar o governo com o orçamento apertado. O déficit previsto para o orçamento do ano que vem é de 139 bilhões de reais. O Congresso entra em recesso no dia 23 de dezembro. Se o orçamento não for votado e aprovado, até lá, o Poder Executivo só vai poder usar 1/12 do que está previsto na peça orçamentária, o chamado duodécimo. É dinheiro apenas para custeio da máquina, despesas como, por exemplo, o pagamento de salários. Doni, Sandra. Informações ao vivo com a Gioconda Brasil. Obrigado, Gioconda. No exercício da presidência da República, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, sancionou um texto que afrouxa a lei de responsabilidade fiscal. Ele permite que municípios com queda de arrecadação estourem o limite de gastos com pessoal sem punições. O presidente Michel Temer, que estava no Uruguai, declarou que pretendia vetar a proposta. A lei de responsabilidade limita as despesas dos municípios com pessoal em 60% da receita corrente líquida. A prefeitura que ultrapassa o teto pode ser impedida de contratar empréstimos. Rodrigo Maia não comentou a declaração de Temer. Você vai ver a seguir, 2.500 aprovados não se apresentam para o trabalho no Mais Médicos. E morre a atriz e diretora americana Penny Marshall. A gente volta já. Mais de 2.500 médicos que foram aprovados para substituir os cubanos pelo programa Mais Médicos não se apresentaram para trabalhar. O balanço foi divulgado hoje cedo pelo Ministério da Saúde. A reportagem é de Bruna Bronoski. Dos 80 médicos contratados para atenção básica de Ponta Grossa, cidade que fica a 100 quilômetros de Curitiba, 56 eram cubanos. Todos foram embora. O edital para preencher essas vagas encerrou ontem, mas já tem médico trabalhando desde o começo do mês. Escolhi a cidade por proximidade da minha cidade natal, que é Curitiba, né? Daí para ficar mais próximo da família. Patrícia é um dos 35 médicos que se apresentaram para trabalhar. 21 vagas ficaram abertas. Há um prejuízo tanto para aqueles que gostariam de ter vindo para o município de Ponta Grossa desde o início, mas principalmente para a população que ainda está sendo atendida de forma de um remanejamento que nós desenvolvemos para poder atender a população.
A expectativa da Prefeitura de Ponta Grossa é completar as vagas de médicos da atenção básica em janeiro, quando sai um novo edital para a contratação de profissionais. Até lá, os médicos disponíveis trabalham em sistema de revezamento nas unidades. A situação é crítica no estado do Amazonas. Das 322 vagas abertas no programa, apenas 79 foram preenchidas. Muitos municípios e distritos indígenas ainda estão sem nenhum médico. No mês passado, o governo federal abriu 8.000 vagas em todo o Brasil pelo programa Mais Médicos. Segundo o Ministério da Saúde, o edital teve mais de 36 mil inscritos. Hoje, quase 6 mil médicos já se apresentaram. Em Divinópolis, Minas Gerais, foram 18 contratações. O Gustavo veio de Campo Belo, a 130 quilômetros. E acredito que o programa Mais Médicos ele é um programa muito bom, ele traz benefícios para a saúde da população. Estou muito empolgado, de começar as atividades aqui em Divinópolis e, assim, espero poder contribuir para a saúde da população no geral aqui. Morreu em Los Angeles aos 75 anos de idade a atriz e diretora americana Penny Marshall. Ela ficou famosa ao atuar em séries de comédia para a TV e ganhou enorme destaque como diretora. Dirigiu o filme Quero Ser Grande, com Tom Hanks, que arrecadou mais de 100 milhões de dólares. Tempo de Despertar, com Robert De Niro, teve 3 indicações ao Oscar. Penny Marshall morreu em casa na segunda-feira à noite de complicações relacionadas ao diabetes. O Profissão Repórter mostra a corrida para antecipar casamentos homoafetivos antes da virada do ano. É de livre e espontânea vontade que recebe Edson em matrimônio? Sim, a gente ficou com receio do novo governo que está por vir e optamos em apressar as coisas. A cidade que se mobilizou para fazer um casamento coletivo. Riviane, você aceita se casar com a Renata? Sim. A capital onde casais gays não conseguem oficializar a união. O promotor da cidade negou todos os 128 pedidos de casamentos homoafetivos que recebeu até hoje. Hoje, depois do cinema especial do Profissão Repórter. O Jornal Hoje termina aqui. Você acompanha outras notícias no Jornal Nacional. Nós saímos de folga agora. A partir de amanhã, Renata Capucci estará aqui com você. Uma ótima tarde e um excelente Natal. Boa tarde, Feliz Natal e até a volta, então. Tchau.